Hello and welcome, sejam muito bem-vindos aqui à série de vídeos que tem te ajudado a aprender inglês, aprender a gramática inglesa que você precisa para sua comunicação em inglês. Então, toda semana aqui no canal da Easy English, nós temos trazido aí algumas informações para te ajudar a aprender inglês. Toda segunda-feira, Easy Conversations para você aprender frases para você utilizar aí no seu dia a dia. Na quarta-feira, Easy Grammar e na sexta-feira, o Easy Vocabulary. Então, 3 vezes por semana. Então, não se esquece, dá aquele like e não se esquece de se inscrever para a gente continuar aí ajudando mais pessoas a aprender inglês. Então, aproveita e envie para o papagaio, para sua irmã, para o seu irmão, joga no grupo da família, no grupo da escola, no grupo do trabalho, no grupo da faculdade. Então, para você conseguir ajudar outras pessoas a aprender inglês de uma forma fácil, tranquila e simplesmente o necessário para você conseguir se comunicar em inglês. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Present Simple, ou presente simples. E nós vamos falar sobre o uso do verbo auxiliar. Primeiro, o que é um verbo auxiliar? Um verbo auxiliar é um verbo que mostra para nós o tempo verbal da frase. Então, o verbo auxiliar ele é como uma placa indicando que a frase está no tempo verbal dele. No nosso caso aqui é no present simple, presente simples. O nosso verbo auxiliar do present simple é o do. Então, esse verbo auxiliar na frase ele vai nos mostrar que a frase está no presente. Ele vai ser um indicativo ali, uma placa, indicando, olha, essa frase aqui que você está formando, que você quer formar, ou que alguém está te dizendo, ele está te perguntando no presente, está perguntando agora. Beleza? Então, no present simple, nós temos duas formas do verbo do. O do e o does. Lembra do he, she, it? A gente tem falado deles desde o verbo to have. Tem já 3 aulas que a gente tem falado do he, she, it. Na aula passada, a gente viu que no he, she, it são os únicos que sofrem modificações ao ver ali as conjugações dos verbos, certo? Então, no caso do do, como ele termina em O, ele vai ganhar a forma com ES, que é o does. Então, por isso que a gente tem a forma do e does. A forma does é a que vai ser utilizada no he, she, it. Então, vamos para a forma afirmativa. Na forma afirmativa, a gente já aprendeu a conjugar ela. Então, na forma afirmativa do present simple, o do ele não aparece. Então, fica bem fácil. É aquela estrutura de frases que a gente já aprendeu. Aquela conjugação, a gente só vai complementar com mais informações, né? I work every day. Eu trabalho todo dia. You study English on Mondays. Você estuda inglês às segundas. Agora, no he, she, it, vai receber S, ES ou IES, dependendo do sujeito, dependendo do verbo, claro, da terminação do verbo. He watches TV in the evening. Ele assiste TV à noite. She plays soccer on weekends. Ela assiste futebol nos finais de semana. It rains a lot in the winter. Chove muito no inverno. We read a book at night. Nós lemos livros à noite. They write emails in the morning. Eles escrevem e-mails de manhã. Na forma negativa, nós vimos lá na forma do have o uso desse cidadão aqui, que é onde começa a aparecer o verbo auxiliar do. Então aqui o do com o not, eles se juntam e vira don't. Então temos aqui I don't work on Sundays. Então don't ou doesn't são as formas negativas do verbo auxiliar do. Então, a única função dele aqui na frase é nos mostrar
que a frase está na negativa no presente. Ok? Então, you don't, no caso do he, she, it, a forma doesn't. Então, he doesn't watch movies at home. She doesn't play tennis in the rain. It doesn't snow here often. Ok? Então, don't vai ser para I, you, we e they. E a forma doesn't para o he, she, it. Na forma interrogativa é onde a gente vai utilizar a forma do e a forma does. Assim como a gente já aprendeu no caso do verbo to be, que o verbo vai para o início da frase, o verbo auxiliar, ao fazermos perguntas, ele vai iniciar a frase. Então lembrando que nesse caso aqui, como verbo auxiliar, o do ele não tem tradução. Ele apenas mostra e nos indica o tempo verbal da frase. Então, se eu quero perguntar se você tem estudado muito para as provas, do you study hard for exams? Do you study hard for exams? No caso do he, she, it, a forma does. Does she play basketball on Fridays? Ela joga basquete nas sextas-feiras? Does she play basketball on Fridays? E se eu quero perguntar se eles escrevem músicas para a banda? Do they write songs for the bands? Eles escrevem músicas para as bandas? Do they write songs for the bands? Ok? Então, regrinhas para lembrarmos e decorarmos. Primeira, na afirmativa, no present simple, o do ele não aparece, certo? Segunda regra, na forma negativa, nós temos duas formas, don't, para a grande maioria, e doesn't, para o he, she, it. Na forma interrogativa, primeira coisa, o do ou does, ele vai iniciar a frase, o do para os demais, para a grande maioria, I, you, we, they, e does para o he, she, it, ok? Então essas regrinhas para gravarmos e não esquecermos. Então, don't forget to subscribe, não se esqueça de se inscrever. E se você chegou até aqui e quer aprender inglês com aulas ao vivo, com a direção minha para te mostrar como aprender inglês, temos aqui no link abaixo, no comentário ou na descrição do vídeo, tem um link do WhatsApp. Você entra em contato diretamente comigo, que eu te mostro como que a gente pode ter aulas ao vivo, os preços e tudo mais para te ajudar a aprender inglês, ok? Thank you so much for watching and see you on the next video.